Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Durante a década de 1970, uma mulher chamada Mary Vincent viveu um verdadeiro pesadelo. Ela foi sequestrada por um homem chamado Lawrence Singleton, que a atacou, estuprou e arrancou alguns membros do seu corpo. Milagrosamente, Mary Vincent sobreviveu ao ataque do criminoso e, anos depois, ela testemunhou contra Lawrence para que ele recebesse a pena de morte. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Então vamos lá. Mary Vincent cresceu em Las Vegas e seus pais trabalhavam em cassinos da cidade. Assim como muitos adolescentes da época, Mary, que tinha apenas 15 anos de idade, costumava faltar à escola para ficar com o namorado. Na verdade, ela chegou a viver com o seu namorado por um tempo em Sausalito, na Califórnia, até que as autoridades a encontraram e a levaram de volta para casa. Ela voltou para Las Vegas, mas fugiu mais uma vez em setembro de 1978, quando foi até a Califórnia para visitar seu avô, na cidade de Berkeley. Tempos depois, ela decidiu ir para a cidade de Los Angeles, onde tentaria a vida como dançarina. Como ela chegaria até lá? Bom, do mesmo jeito que ela tinha chegado na casa do avô, pedindo carona para desconhecidos na rodovia. E é exatamente aqui que Lawrence Singleton entra na história. Ele estava passando pela rodovia quando viu Mary e outras pessoas pedindo carona. Lawrence diminuiu a velocidade da sua van para dar carona para Mary Vincent, na cidade de Berkeley, na manhã de 29 de setembro de 1978. Singleton era um marinheiro mercante e disse a ela, com um imenso sorriso no rosto, que daria uma carona para ela. Lawrence também falou que tinha uma filha da idade de Mary e que, apesar de estar dirigindo para a cidade de Reno, ele não se importaria em mudar completamente a direção da sua viagem para levar Mary para Los Angeles. A história começa a ficar estranha nesse momento, não é? Que pessoa mudaria a rota apenas para dar uma carona para uma desconhecida? Hein? Talvez um indivíduo extremamente altruísta que queria ajudar uma jovem inocente de apenas 15 anos? Bom, talvez. Mais difícil pensar que Lawrence tinha boas intenções. Apesar de parecer ser um bom homem, Lawrence não tinha um histórico tão legal assim. Ele tinha se divorciado 2 vezes e tinha um relacionamento conturbado com a filha. Eles haviam brigado no começo daquele ano e ainda não tinham feito as pazes. Além disso, ele já tinha tido alguns problemas com a justiça e tinha um histórico de abuso de álcool. Mas Mary Vincent não sabia do histórico do homem, que ofereceu carona para ela, e entrou no carro do homem que tentaria matá-la. Dentro do carro, quando Mary acendeu um cigarro, logo após aceitar a carona, ela começou a tossir e Singleton estendeu a mão e apalpou o seu pescoço, perguntando se ela estava doente. Ela não gostou nem um pouco do contato físico e se afastou de Lawrence, do jeito que ele não conseguiria encostar nela. Depois de certo tempo, Lawrence não tentou tocar mais em Mary, o que a deixou um pouco mais tranquila. Depois de alguns minutos viajando, Mary acabou pegando no sono. Quando ela acordou, percebeu que eles estavam em um caminho completamente diferente. Assustada e sem entender o que estava acontecendo, ela perguntou a Lawrence para onde eles estavam indo e exigiu que ele fosse na direção certa. Lawrence pediu para que ela ficasse calma e disse que tinha errado o caminho, mas que eles já estavam voltando para o caminho certo. Em certo momento, Lawrence parou a van para ir ao banheiro e Mary desceu do carro para esticar as pernas. Quando ela se abaixou para amarrar o cadarço do sapato, Lawrence a surpreendeu. Ele deu um golpe na nuca da garota e começou a dar socos até ela cair no chão. Depois, ele pegou o seu pênis e colocou na boca da menina e a obrigou a fazer sexo oral com ele. Caso contrário, ele a mataria. Depois, ele a arrastou para a parte de trás da van e a estuprou. Lawrence
Disse a ela para não gritar, ou ele a mataria. E disse que ela precisaria obedecê-lo se quisesse continuar viva. Ele amarrou as mãos de Mary, a colocou na parte de trás da van e dirigiu por um bom tempo. Depois, ele parou, desamarrou Mary e ordenou que ela bebesse um líquido estranho que ela não fazia ideia do que era. Após beber o líquido, Mary Vincent ficou tonta e confusa, momento em que Lawrence a estuprou diversas vezes. Quando Mary recuperou a consciência, ela ainda estava no carro do criminoso. Ele ordenou que ela se deitasse na beira da estrada, enquanto ela implorava para que ele a libertasse. Em certo momento, Lawrence disse que se ela queria a liberdade, ele daria. Enquanto dizia isso, ele foi até a van e voltou com uma machadinha nas mãos. Em um ato de pura frieza e crueldade, Lawrence usou a machadinha para cortar os 2 braços da menina. Depois, ele a jogou em um bueiro da estrada que tinha sido feito para drenar a água da pista. Ela estava nua, sem os 2 braços e completamente coberta de sangue. Depois de jogá-la dentro do bueiro, Lawrence disse: "Pronto, agora você está livre." Ele deixou a garota inconsciente e praticamente morta. Bom, ao menos foi isso que Lawrence pensou. Só que depois de alguns minutos, Mary recuperou a consciência e milagrosamente encontrou forças para se levantar e correr até a rodovia para pedir ajuda. Segundo a própria Mary Vincent relatou, as primeiras pessoas que a viram na rodovia ficaram com medo e não prestaram socorro. Porém, um casal que estava viajando de férias parou o carro e resolveu ajudá-la. Eles a colocaram dentro do veículo e deram a ela algumas toalhas para tentar estancar o sangramento dos braços. Mary foi levada para um hospital, onde recebeu todos os devidos cuidados. Durante sua recuperação, os especialistas colocaram próteses no lugar dos braços. E ela voltou à escola, adaptando-se a um novo estilo de vida. Ela fez uma descrição extremamente detalhada do seu agressor, que levou a um esboço da polícia praticamente idêntico a Lawrence. Um dos vizinhos do criminoso viu o retrato falado e chamou a polícia, que confirmou que ele realmente era o homem que tinha tentado matar Mary Vincent. Nos tribunais, Lawrence Singleton insistiu que Mary era uma prostituta, alegando que não havia cometido crime algum. Ele também afirmou que havia outra pessoa no carro e que a menina o ameaçou com falsas acusações. Em certo momento da audiência, talvez pelo fato de estar indignada de escutar as mentiras, Mary se levantou e apontou um dos seus braços protéticos em forma de gancho para ele e disse que ele era o seu agressor e contou com detalhes tudo o que ele havia feito com ela. Apesar do fato das autoridades terem evidências esmagadoras contra Singleton e o condenarem por várias acusações, incluindo sequestro, tentativa de homicídio e estupro, no dia do tribunal, Lawrence disse à sua vítima que cometeu um erro e que passaria o resto de sua vida tentando matá-la. A promessa do criminoso deixou Mary Vincent traumatizada. Ela teve problemas com a família e na escola. Quando terminou os estudos, ela se mudou e passou a levar uma vida secreta. Traumatizada e deprimida, Mary Vincent ficou anoréxica. Teve problemas para sair de casa e viu muitos dos seus relacionamentos próximos desmoronarem. Ela viveu assim, com medo, por anos. Sabe qual é a pior parte dessa história? Depois de cumprir apenas 8 anos e 4 meses de pena, Lawrence ganhou liberdade por bom comportamento dentro da prisão. Na época, muita gente expressou uma indignação contra a decisão da justiça. Afinal, se tratava de um criminoso que em momento algum apresentou remorso e que afirmava ser inocente. Muitas cidades da Califórnia não permitiram que ele se mudasse ou vivesse lá, deixando Lawrence completamente isolado e sem que pudesse se reintegrar à sociedade. Ele passou a viver a liberdade condicional em um trailer na comunidade de San Quentin, onde ele tinha toque de recolher e era vigiado por guardas. Tempos depois, Lawrence voltou para o seu estado natal, a Flórida, onde foi preso em 1990 por um pequeno furto. Ele permaneceu na cadeia apenas alguns meses. Em 1997, ele levou uma garota de programa para sua casa, onde a atacou. Os vizinhos escutaram barulhos estranhos e chamaram a polícia.
As autoridades encontraram Lawrence coberto de sangue, enquanto o corpo de uma mulher chamada Roxanne Race estava no chão. Ela tinha sido esfaqueada diversas vezes. Lawrence foi imediatamente preso e posteriormente sentenciado à pena de morte. Ele acabou morrendo de câncer em 2001, enquanto estava no corredor da morte. Só depois do seu falecimento que Mary Vincent voltou a ter uma vida normal. Mesmo assim, muita gente fala que se Lawrence tivesse permanecido preso, provavelmente o seu segundo assassinato não teria acontecido. Quando Mary Vincent era menina, ela sonhava em um dia se tornar uma famosa dançarina. Mas após o ataque, todos os seus sonhos foram destruídos. Anos depois de sua recuperação, Vincent se casou, mas depois se divorciou. Eventualmente, ela se tornou mãe de 2 meninos. A partir daí, sua vida começou a mudar para melhor. Ela começou a se curar e estabelecer relacionamentos íntimos. Ela também começou a pintar e desenhar e, atualmente, algumas de suas obras são avaliadas em $2.000 ou mais. Esse caso fez surgir um projeto de lei que impede a libertação antecipada de criminosos que cometem um crime envolvendo tortura. Vincent foi uma forte defensora desse projeto de lei da Califórnia. E hoje a pena mínima para um crime envolvendo tortura é de 25 anos. E é por causa de assassinos como Lawrence Singleton que existe pena de morte nos Estados Unidos, apesar de alguns acharem que ele merecia algo pior. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau!